Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Rica. Pedi para deixar apagado mesmo. Hoje a gente vai trabalhar de um outro formato. Estamos começando uma semana de mestre e nós vamos ministrar hoje num formato mais didático. Vou usar o PowerPoint, né? Fazer uma pregação no formato de mestre, Paulo Ricardo. Nós estamos numa semana cujo tema é a importância da revelação para a edificação. Esse é o tema dessa semana dos mestres. Repita comigo: a importância da revelação para a edificação. Em cima dessa palavra, que é a palavra dessa semana, o Senhor me deu uma palavra que é enxergando a história em 3D. Repita comigo: enxergando a história em 3D. Dentro dessa revelação dos 5 ministérios, que é o que nós caminhamos, que também não é nada de novo, a revelação dos 5 ministérios foi algo que Deus deu muito claro a Paulo. Ele escreve na carta aos Efésios, e na verdade isso não é uma visão nova, isso é um modelo bíblico de se edificar a igreja. E dentro dessa visão, o papel do mestre é muito importante dentro dessa edificação. Deus estabelece 5 ministérios e estabelece o mestre como um papel importante nesse processo de edificação. Porque o mestre, segundo a palavra, trabalhando com os 5 ministérios, não é alguém que está carregado de conhecimento. Você pode ser uma pessoa com muito conhecimento e não ser um mestre genuíno conforme a palavra de Deus, porque o mestre é aquele que tem a revelação da palavra e tem a graça para transmitir essa revelação e contribuir para a edificação da igreja junto com os outros 4 ministérios. Então, quando o mestre entende o seu papel e caminha dentro disso, ele é uma peça muito importante e uma peça chave nesse processo de edificação. Agora eu quero te dizer uma coisa: quando você começa a participar de uma igreja que entende a importância da revelação, isso é um problema. Isso é um problema porque não dá para as coisas ficarem ocultas. Porque existem pessoas que gostam de igrejas grandes porque elas podem passar desapercebido. Agora, numa igreja que edifica seus fundamentos através da revelação, as coisas não ficam escondidas. Então, eu quero te dizer algo para que você entenda. O primeiro princípio para se edificar algo através da revelação é que você seja uma pessoa que caminhe na luz. Não existe nenhuma edificação nas trevas. Você só edifica algo no Espírito se você caminhar na luz. Nós vamos falar muito de revelação nessa noite, e você pode terminar esse culto se perguntando: como eu faço para ter revelação? Se a revelação é importante para edificar, a pergunta é: como eu faço para acessar a revelação? A primeira coisa é que você saia das trevas. A primeira coisa é que você não caminhe com nada escondido na sua vida. A primeira coisa é que você decida não ter mais uma vida de aparência. A primeira coisa é que você pare de fingir aquilo que você não é, a começar dentro da sua casa, para sua esposa e para o seu esposo. Porque senão você nunca vai conseguir edificar no fundamento da revelação de Cristo. Eu queria te convidar então para me acompanhar. Vamos ler? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Como a igreja tem dificuldade para compreender esse texto? Como a igreja tem dificuldade para entender o que é o novo pacto, do qual a Bíblia fala que nós somos ministros competentes? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é um ministro competente de um novo pacto. Se a Bíblia fala de um novo pacto, é sinal que o pacto que havia foi ultrapassado. Se você não entender qual é o pacto vigente, você pode começar a caminhar e tentar caminhar com Deus dentro de algo que já está desatualizado, porque a palavra nos chama de ministros competentes de um novo pacto. E ainda nesse texto, ela fala assim: esse ministério do novo pacto não é da letra, porque a letra mata,
Repita comigo: a letra tem o poder de matar. Quando você acumula conhecimento sem revelação, você corre o risco de morrer. O conhecimento sem a revelação é a letra, e a letra mata. E Paulo ora a Deus na carta aos Efésios para que a grandeza das riquezas conquistadas em Cristo pudessem ser acessadas através da revelação. Efésios capítulo 1, versículos do 17 ao 20. Vamos lá? Efésios 1, do 17 ao 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está apagado, viu? Tá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e... Repita comigo: e... Paulo está orando ao Senhor que dê o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Paulo sabia da importância da revelação. Ele conheceu o Evangelho através da revelação. Ele não foi alguém que conviveu como os outros discípulos com Cristo. Paulo teve uma revelação pessoal de Cristo. Cristo se revelou a ele, e de uma forma pessoal, ao ponto de que todos que estavam à sua volta não conseguiam ver a Cristo, mas ele teve uma visão. Ele experimentou o Evangelho por revelação. E quando ele experimenta o Evangelho por revelação, ele entende algo: se eu não compreendemos o Evangelho por revelação, nós corremos um risco de morrer no meio do caminho, porque a letra mata. Eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não têm a revelação de Cristo. Eu conheço muitos pastores que pregam a palavra, mas não têm a revelação do que é o novo pacto. Eu conheço histórias, aconselhando pastores todas as semanas, de pessoas que estão morrendo, porque a religião ensinou para eles uma estrutura que não tem vida, sem revelação. Homens que dormiam de terno, achando que Jesus ia voltar, e se Jesus voltasse e ele não tivesse de terno, ele ficaria. Você pode ter nascido nessa casa e não ter entendimento do que acontece hoje no Evangelho, e eu não falo isso debochando ou tirando sarro de quem vive essa realidade, só que é uma realidade de quem ainda não entendeu a profundidade da revelação em Cristo, que não consegue conceber a mente de Cristo, o amor de Deus. Você acha que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, uma pessoa que passou a vida inteira pregando o Evangelho e caminhando na palavra, ficaria de fora do reino porque estava dormindo de terno? Mas as pessoas têm a capacidade de imaginar um Deus assim, porque elas recebem estrutura, recebem letra e recebem tradição, e a tradição e a letra, elas matam a revelação. Pessoas que não conseguem entender a mente de Deus, que não conseguem ser aceitas por Deus, que não conseguem ser amadas por Deus, porque foram roubadas na revelação. Paulo sabia dessa importância. O Evangelho é um Evangelho que necessita que eu e você tenhamos uma revelação pessoal, porque senão você vai frequentar uma igreja e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, só que de forma escondida. Você se tornou um religioso. Você frequenta a igreja, você vem à igreja, você até ouve e até lê a palavra, mas a sua vida não tem uma transformação prática, porque você não teve revelação. Você pode ser um conhecedor profundo das Escrituras, você pode questionar a cada versículo que eu prego e falar assim: você não pregou bem, a sua exegese,
a sua hermenêutica, a sua oratória, a maneira como você colocou, a contextualização do versículo sua é fraca. E pode ser que seja mesmo. Mas eu posso te dizer uma coisa: o que me sustenta em pé há 20 anos no Evangelho é a revelação que eu tenho de Cristo. A revelação, ela traz som. A revelação, ela traz cor. A revelação, ela traz cheiro. A revelação, ela traz sentido para o Evangelho. A revelação é o que me faz entender que eu não estou sozinho nos dias difíceis. A revelação é o que me dá sentido para viver, acordar e dormir todos os dias e saber que eu tenho um destino em Deus. A revelação me faz entender que o Evangelho não é cumprir um livro de regras. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo explica isso: eu faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu posso te falar algo nessa noite, meu irmão. Você pode ter ouvido alguém falar do Evangelho, você pode ouvir pessoas compartilharem do Evangelho, mas se a tua experiência não for uma experiência pessoal com Cristo, você não vai experimentar a vida. Você vai experimentar o que qualquer coach, o que qualquer pessoa que ensina pensamento positivo e de autoajuda pode fazer. Essa tarde eu vi um filme que ficou disponibilizado no Netflix, de um cara que é chamado de um guru dos astros aí, das pessoas famosas. Diz que Obama e um montão de gente conhecida aí já foi se aconselhar com esse cara que é um coach. E esse cara, ele é capaz de falar para você que o teu problema às vezes não é problema de obesidade, o teu problema é falta de aceitação do pai. E ele fala para isso para uma menina no meio do treinamento que ele está dando de autoajuda. E a menina começa a chorar e ele fala: pede perdão ao seu pai. E ela liga e pede perdão para o seu pai e sai curada. Sabe, pode ser que você tenha frequentado a igreja e tenha tido bons resultados, fruto de métodos, ou fruto até de atitudes que você tomou, que vão dar certo, porque o perdão funciona. Agora, se você não tem a revelação de Cristo, meu irmão, se você não tem a revelação de Cristo, você está numa caminhada cega. Você vai tropeçar a qualquer instante. Eu vejo pessoas falando do Evangelho sem vida. Eu vejo pessoas falando de Cristo como quem está falando de alguém que nunca viu na vida. Se eu for descrever para você o Obama de quem eu falei até agora, eu posso descrever ele. Eu posso descrever por aquilo que eu vejo na televisão. Eu posso descrever por aquilo que eu ouço falar. Tem tanta gente falando do cara, acabou o seu mandato agora, não teve um escândalo. Parece que tem uma família estruturada, um homem sério, um homem que venceu os desafios da vida. Estou falando do Obama. E você pode falar de Cristo da mesma maneira, porque você leu um dia num livro, porque alguém te contou a história dele. E é diferente você falar de alguém que você não conhece, do que alguém que transformou a história da tua vida e que te sustenta todos os dias. Isso é revelação. E a revelação é pessoal. Meus filhos podem viver num ambiente desse. Se eles não tiverem uma experiência pessoal de revelação, o Evangelho não tem sentido. E eu tenho que respeitar isso na vida deles, e não enfiar a goela abaixo uma religião, porque a revelação é pessoal. E a única coisa que eles podem ver é que na minha vida a revelação funciona, porque ela me sustenta nos dias bons e nos dias maus. Pode estar o dia bom ou pode estar o dia mau. Jesus é alguém que entrou na minha vida para nunca mais sair. A minha história não tem volta. Sem revelação, você corre um risco de se tornar um teórico da fé. Tem pessoas que são boas para falar, são teóricas. Tem pessoas que são boas para criticar, porque elas não põem a mão na massa.
se tornam legalistas, se tornam exatamente como os fariseus, conhecedores, sabiam tudo das Escrituras, mas não conseguiram acessar a revelação de que o Filho de Deus estava diante deles. Queria te convidar a ler esse texto das Escrituras, Efésios 3, 14 ao 19. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborados com poder pelo Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, repita comigo, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está falando aqui? Quando você sai de duas dimensões, e Paulo começa a dar uma visão em 3D da história. Paulo teve isso. Os caras estavam lendo uma página, e Paulo teve uma revelação, Paulo teve uma visão em HD, e mais do que HD era 4D, porque tinha barulho, tinha som, tinha movimento, tinha vento. E quando ele teve essa revelação em 4D de Cristo, ele fala: vocês precisam compreender isso, vocês têm que sair dessa visão chapada dos pergaminhos, e vocês têm que conseguir entender o Evangelho que tem largura, que tem altura, que tem profundidade, que tem vida, que se move. Ele conseguiu traduzir num versículo que é uma visão 3D. Há 2000 anos atrás. Você sabe o que se chama, como os estudiosos dão um nome a isso hoje? Se chama visão espacial. Uma das habilidades mais buscadas hoje no mercado. Visão espacial, a capacidade de ver uma visão global, uma visão mais ampla, uma visão em 3D daquilo que ainda não está pronto. A minha sogra tem essa habilidade. Minha sogra mexe com arquitetura, ela tem esse dom. Ela chega num lugar que pode estar um caos. Ela chega num galpão destruído, num galpão velho que foi um mercado que não vale nada, e ela consegue chegar naquele lugar, e na cabeça dela o negócio já começa a rodar, e ela já vê aquilo pronto, e ela consegue ver valor em algo que nós olhamos e não tem valor. Certa vez ela chegou exatamente num lugar assim, com um galpão abandonado horroroso, e ela falou para o meu sogro, para ele, falou assim: é esse que eu quero comprar. Um olhou para a cara do outro, a gente falou assim: meu, a Ana não está bem, que lugar horrível, tadinha, o que ela quer vir fazer nesse lugar? Mas aquilo, depois de um tempo, foi sendo edificado, de acordo com a revelação que ela teve, no primeiro momento que ela viu. Quando você tem a revelação em 3D, você sabe exatamente aonde você está indo, você edifica exatamente o que você já viu. Isso é visão espacial, a capacidade de ver antes de existir. Quando você consegue ver além da realidade. Eu quero que você tome nota dessa frase. Quando você consegue ver além da realidade, você consegue dar valor ao que ninguém dá valor. Toma nota disso. Quando você vê além da realidade, você dá valor ao que ninguém dá valor. Isso serve para negócio, isso serve para empresa, mas isso serve principalmente para pessoas, do que se trata o reino de Deus. Essa é uma casa que se move por revelação, e nós damos valor a muitos que ninguém dá valor. Quantos pastores chegaram nesse ministério, abandonados por outros ministérios? Não tem mais jeito, a tua vida acabou ministerialmente. Mas nessa casa nós temos um pai que consegue ver o que ninguém vê.
e você só vê o que ninguém vê, quando a mente daquele que você não vê, mas é real, toma a sua mente. Quando a mente de Cristo é formada em você, você consegue ver através dele, daí você vê o que ninguém vê. Daí as pessoas que ninguém dá valor, você dá valor, porque você está vendo o que ninguém vê. Porque você já vê a obra pronta, você já vê a obra concluída. É mais ou menos isso. Uma casa abandonada, o antes e como ela ficou depois. É mais ou menos disso que eu estou falando. Você pegar uma obra que foi abandonada e você conseguir, antes de começar a edificar, ter a revelação de que ela pode ficar assim. Alguém que teve a capacidade de ver que essa casa velha abandonada ficaria dessa forma, ele consegue dar valor para ela, não agora que está pronta, mas antes. Como está a tua vida hoje, meu irmão? Se você olhasse essa foto do antes e do depois, a sua foto seria o antes ou depois? Tua casa está arrumada, bonita, está com uma bela de uma fachada, e por dentro também organizada, ou é aquele lixo ali? Eu quero te dizer uma coisa: se a tua casa está como aquele lixo ali, e eu estou falando da sua vida, Deus já te vê daquela maneira ali. Deus já te vê com essa obra concluída. Pode ser que você não tenha capacidade de ver. Sabe por quê? Porque você ainda não consegue viver e se mover em revelação. Só que no reino de Deus é fundamental que você acesse a revelação, a mente de Cristo, para enxergar através dele, para que você possa ver concluído aquilo que está inacabado, para que você dê valor ao que ninguém dá valor. E quando você dá valor ao que ninguém dá valor, você passa a ser uma pessoa humilde. Porque o orgulhoso é alguém que se move pela realidade dos seus olhos, e o humilde sabe o valor daquilo que é eterno. A revelação te mostra a obra acabada, enxergar além do papel, enxergar além da letra, enxergar além das duas dimensões. Você sabe que quando um arquiteto faz um projeto, ele precisa saber transmitir a visão dele de forma clara ao cliente, de forma clara à equipe que vai assumir essa obra e construir aquilo que ele concebeu na sua mente. E como que ele faz isso? Vocês estão aqui comigo? Um arquiteto vai fazer uma obra, e ele olhou para o terreno, ele já pensou, e daí ele já formou na cabeça dele como vai ficar esse imóvel pronto. Ele tem que transmitir isso para duas pessoas: para o cliente que contratou o seu projeto e para a equipe que vai tocar a obra. Vocês estão aqui comigo? Como que ele faz isso? Ou melhor, existem duas maneiras que isso era feito no passado e como é feito hoje. No passado, a gente tinha uma maneira de se fazer isso. Isso é chamado de planta baixa. O que o arquiteto fazia? Ele pegava uma folha, um papel vegetal. Na época tinha uma régua chamada régua T. Ele punha essa régua T e desenhava com caneta nanquim. E saía isso aí. E daí, o arquiteto que já tem a revelação, ele consegue olhar para essa planta chapada e ver tudo como vai ficar pronto. Olha, aqui eu ponho uma cadeira, e daí ele começa a falar para o cliente: essa parede vai ficar colorida, e daí o cliente está olhando, está entendendo nada, mas está tudo na cabeça do cara pronto. E daí, além do cliente não entender nada, daí chega o pedreiro, o servente e o mestre de obra. Daí ele vai falar assim: está vendo isso aqui? Isso aqui vai ficar assim, vai ficar... Daí o que acontece ao longo da obra? Um montão de coisa diferente de como ele concebeu. Por quê? Porque a maneira de você transmitir através dessa condição, ela é simplista. Ela fica aquém daquilo que foi na mente do autor. A mesma coisa acontece comigo e com você. Deus tem uma visão para a tua vida, e Ele soltou essa visão escrita, chamada Palavra de Deus. Só que ela é só um rascunho de tudo aquilo que Ele vê para você. E como você pode alcançar isso? Através da revelação que vai muito além daquilo que está escrito. E se você não tem isso, como que você faz? Você tem uma visão limitada.
Agora vamos então para esse texto. Você pode ler esse texto comigo? E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Quantos já leram esse texto? O que isso produz de impacto na sua vida? O que esse texto produz de impacto na sua vida hoje? Eu vou responder por você: nada. Sabe por quê? Porque a maioria de nós lê isso como quem está lendo jornal. E a Bíblia, ela não é um livro para você ler como você lê jornal ou revista. Se você não lê a Bíblia através de revelação no Espírito, isso é um texto que você passa batido. Ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não faz sentido. E aqui está a maior consumação de toda a história. A minha pergunta nessa noite é: quando você fala de Cristo, quando você lê esse versículo, você que dá discipulado nessa casa, quando você discipula alguém, você lê os versículos como quem está lendo um jornal, ou você consegue ser transportado à história e entender o que Cristo fez por mim e por você? Por que que as mesmas pessoas leem os mesmos textos e transmitem com tanta diferença uma das outras? É o mesmo texto, só que umas conseguem alcançar a revelação do que foi essa cena na sua vida. E se você entende o que isso foi na sua vida, você nunca mais brinca de ser crente, porque isso foi por mim e foi por você. Esses filminhos de sessão da tarde que tem 3 marquinhas do lado dele não é a realidade da história. Ele estava desfigurado como nesse filme. Quando ele pediu água, deram um vinagre na boca dele. E no meio de tudo isso ele disse: está consumado. Nesse momento se consumou o novo pacto, a nova aliança, que abriu o caminho, que rasgou o véu do templo, onde nós podemos entrar, e agora Ele pode viver dentro de nós, e isso transformou a história. Aleluia! Sem a revelação de Cristo, você corre o risco de edificar o fruto de uma imaginação. Sem a revelação de Cristo, você corre o risco de se transformar uma pessoa com bons discursos, mas que está construindo um império pessoal. O meu nome tem que aparecer, eu tenho que ser reconhecido como ministro. Você esquece de falar do que importa, porque você está preocupado com a tua vida. Sem uma revelação plena, a tua edificação, a tua obra vai ser incompleta. Sem uma revelação plena, o que você edifica corre o risco de estar incompleto. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16, um texto que nós conhecemos muito bem nessa casa. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo um aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Para quê? Para edificação. Repita comigo: para edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Somos nós. O corpo de Cristo é a igreja. Paulo está falando assim: não há como edificar a igreja sem os 5 ministérios. Cara, uma coisa tão clara, tão óbvia. E aonde a igreja se perdeu? Na vaidade de homens que querem concentrar o poder numa só pessoa. A edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação
em amor. Esse texto fala 2 vezes em edificar. Os 5 ministérios são como uma equipe multidisciplinar. É como se você fosse chamar para começar aquela obra. O arquiteto te passou uma visão já em 3D. Você já sabe exatamente como tem que ficar pronto. Está claro agora. Amém? Não é mais uma planta chapada que você tem que ficar imaginando como que vai ser a parede levantada. Ele já te deu a visão perfeita do que ele quer. E daí ele traz uma equipe. Ele não pode pegar um pedreiro e falar assim: olha aqui, você vai fazer a parte elétrica, você vai fazer a parte... Cara, quando a gente ia fazer entrevista de emprego na empresa, era uma coisa interessante. Você estava contratando um eletricista, você perguntava para o cara: você é eletricista? Você: sou eletricista, sou pedreiro, sou pintor. Então isso aqui não serve. Por que não serve? Porque o cara que é bom em tudo, ele não é bom em nada. Pode chamar outro. O que você é? Eu tenho um curso técnico de elétrica, trabalhei a vida. Então você pode ser eletricista contratado. Você traz um cara bom na elétrica, traz um cara bom, um bom encanador para fazer a parte hidráulica. Você traz um bom carpinteiro para fazer o telhado, traz um bom pedreiro para fazer o assentamento dos tijolos da parede, um bom mestre de obra para tocar a obra. Você tem uma equipe boa, daí você vai tocar a obra. É mais ou menos isso que Deus concebeu para a edificação do corpo de Cristo. 5 ministérios, cada um com a sua habilidade, uma equipe trabalhando em conjunto para uma edificação plena, que já deu uma visão clara, através de revelação. Sabe o que a igreja falou? Não, é muita gente, como que eu vou fazer isso se eu quero o poder concentrado em mim? O pedreiro faz tudo. Quando o pedreiro faz tudo, tudo vai dar problema. É ele que pinta, ele que faz elétrica, ele que faz hidráulica. É a igreja se movendo sem os 5 ministérios. É a igreja querendo fazer tudo do seu jeito, fora da concepção original. Quando nós temos os 5 ministérios, cada um deles se movendo em revelação, você tem uma visão 3D da obra. Todos sabem exatamente o que fazer, não tem briga, não tem confusão. Eu sei o meu papel no reino. Eu sei o papel do Paulo Ricardo no reino. Eu sei o papel do Rogers no reino. Eu sei o papel do Hélio. Eu sei o papel do Santo. Eu sei o papel de cada ministro no reino. Não existe competição numa equipe que está edificando algo junto. Nessa casa, eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que está me assistindo, eu falo com muita convicção: nessa casa existe uma equipe capacitada para edificar Cristo em sua vida. Porque nessa casa não existe ninguém que quer uma glória pessoal. Só tem revelação de Cristo aquele que está apto a edificar para Cristo. Se você tem a revelação de Cristo, edifica algo pessoal, você não tem revelação de Cristo. Você tem uma revelação distorcida. Você tem uma visão chapada, onde você só vê você. Quem tem revelação de Cristo está apto a edificar para Cristo. Tudo o que acontece sem revelação no reino não tem vida. A base de toda revelação, ela acontece através da mente de Cristo. Por isso que a mente de Cristo tem que ser gerada em você. Da onde que nasce as pornografias? Da onde que nasce o adultério? Da onde que nasce a prostituição? Aonde que nasce a mentira? Aonde que nasce essa oscilação, que um dia você está bem, um dia você está mal? É a ausência da mente de Cristo formada em você. Você toca a vida a partir de uma natureza adâmica e não da mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem a revelação de Cristo, e você edifica através de Cristo. Você lê a Bíblia com os olhos do autor. Olha que tremendo. Cristo está presente em todas as escrituras. Você põe um óculos 3D que é praticamente a mente dele. Você olha e fala assim: eu estou vendo o que ele pensou quando ele inspirou cada um dos autores ao longo da história. E tudo no reino sem revelação se torna vazio. A adoração, quem participa de equipe de adoração nessa casa, se você não tem revelação, não, mas eu não prego a palavra, eu só sou músico. Ninguém é só músico. Todo aquele que foi chamado para adoração foi chamado para edificar também no corpo.
E a adoração que parte de alguém que não tem revelação, ela é vazia. Ela é música. Adoração sem revelação é show musical. Que tem muita coisa hoje, que massageia a alma, que satisfaz o anseio de algumas pessoas de pular e de falar: nossa, que música legalzinha, não sai da minha cabeça. Então não é o fato de uma música falar de Jesus, que ela transmite a vida de Jesus, porque só quem tem revelação transmite vida. E a revelação, ela nos abre o caminho para a adoração. Sem revelação você não chega à adoração. Olha só esse texto que interessante em Mateus capítulo 2. Entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aqui está falando aquela passagem dos 3 reis que foram adorar Jesus. Eles foram adorar Jesus por quê? Porque tiveram uma revelação. Eles foram adorar Jesus porque virou moda. Eles foram adorar Jesus porque no censo aumentou mais de 60% o número de evangélicos na nação. Eles foram adorar Jesus porque hoje ser crente não é tão por fora. Eles foram adorar Jesus porque no show gospel vai de todo tipo de gente hoje. Por que eles foram adorar Jesus? Porque eles tiveram uma revelação da onde nasceria o Filho de Deus. Eles não leram no jornal, ninguém mandou para eles um Twitter, eles não receberam um WhatsApp. Eles acessaram no Espírito e eles falaram: nós vamos adorar, porque quem tem revelação adora, e quem tem revelação se preserva das ciladas do diabo. Enquanto eles estavam adorando, eles tiveram uma revelação que eles não voltassem para determinada cidade, num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, e partiram para sua terra por outro caminho. Quem tem revelação preserva os seus caminhos. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você caminha por revelação? Você começa a sua segunda-feira em revelação? Você vai trabalhar com revelação? Você escolhe as suas amizades por revelação? Eu estou te fazendo algumas perguntas. Você se move por revelação? Você edifica com revelação? O que você está fazendo para você hoje na sua vida é por revelação ou para satisfazer a sua vontade pessoal? Essa palavra me chamou a atenção a semana passada. Quantos estavam aqui no culto semana passada? Pastora Zelinda estava ministrando, e ela citou um versículo que me chamou muita atenção, e eu compartilhei. A Camila falou sobre isso numa reunião que a gente estava essa semana. Eu estava falando com a Leila e isso não saía da minha cabeça. Eu queria ler para vocês Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Essa passagem ficou no meu espírito, sabe por quê? Porque eu já tive na minha vida várias esperanças adiadas. Quantos aqui estão esperando algo em Deus que está demorando mais do que você imaginava? Olha só. E o que a Bíblia fala? Que a esperança adiada desfalece o coração. Tem pessoas desfalecendo porque a espera está se tornando longa. É um relacionamento que não vem, é um casamento que não acontece, é uma virada financeira que você sempre tem expectativa de Deus intervir e não vem. É uma mudança do teu marido ou da tua esposa que você ora há anos e você não vê mudança. São os teus filhos que eventualmente você ora para que eles possam estar firmes com o Senhor, e o mundo tem os seduzido, e há tantas coisas que você tem esperando. E eu perguntei ao Senhor essa semana: Senhor, e como que faz?
Se a tua própria palavra fala que a esperança adiada nos faz desfalecer, e como que faz? Se tem um montão de coisa na minha vida que está sendo adiada aos meus olhos, na minha esperança, mas eu não estou desfalecendo. Esse versículo aqui não é verdade. Meu irmão, Deus me falou algo nessa tarde que eu quero compartilhar com você, e eu quero que você entenda a importância da revelação por isso. Porque se Deus não falar com você, se na hora que você entra nos teus conflitos, se na hora que você está esperando algo e as coisas não acontecem como você imaginava e você não consegue ouvir a voz de Deus, a letra é insuficiente. Você precisa aprender a se relacionar com Ele e ouvir a voz dEle. Como nós fazemos diante de situações que nós esperamos e são adiadas? Repita comigo: a revelação. Josué e Caleb, esses homens esperaram muito mais tempo do que era previsto. Eles tinham uma revelação, mas a esperança deles de entrar na terra prometida demorou muito mais. Por que eles não desfaleceram? Porque foram os únicos que tiveram a revelação, viram o que ninguém conseguiu ver. Por quê? Porque a revelação te permite ver a obra acabada. E outra coisa, o que eu falei que a revelação no começo, a revelação é meio que 4D. A revelação ela tem cheiro, a revelação ela tem cor, a revelação ela tem som. Então a revelação te permite desfrutar antes que você toque. Eu quero que repetir isso, você vai entender e eu vou te mostrar isso na Bíblia. A revelação te permite desfrutar antes de tocar. Esse ano, nós estamos no ano de edificar e desfrutar. Tem pessoas que vão esperar término da edificação para desfrutar. Eu quero te dizer uma coisa, eu vou desfrutar desde o começo. Você pode aprender a desfrutar no meio do caminho. Você pode aprender a desfrutar com a obra em edificação. Você pode aprender a curtir cada etapa, porque você já viu todo pronto, você consegue já. Você sabe que isso foi o que aconteceu quando foram inaugurar a Walt Disney World, e a mulher do Walt Disney chegou lá e perguntaram para ela: você não fica triste de ver essa obra maravilhosa que foi sonhada pelo marido estar sendo inaugurada e ele não poder estar aqui? E ele não poder ver isso? E ela respondeu assim: não, ele foi o primeiro a ver isso aqui. Ele desfrutou antes de estar concluído aquela história. Josué e Caleb não desfaleceram porque eles já desfrutavam da promessa. Eles viam o que ninguém via. E eu quero levar você num texto que marcou a minha vida nessa tarde. Repita comigo, esse texto marcou a vida do apóstolo Cristiano. Vamos ler juntos? Hebreus 11, 7 ao 13. Eu achei uma palavra nesse texto, meu irmão. Eu não vou, perdão, Senhor. O Espírito Santo me mostrou uma palavra nesse texto, não achei nada. Ele me mostrou uma palavra nesse texto para confortar meu espírito, para me ensinar algo, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu sempre olhei para esse texto falando assim: caramba, mas esses caras, meu, que esperaram, não viram a promessa. Os heróis da fé. A Bíblia fala que a esperança adiada nos desfalece. E esses caras, meu? E eu achei algo que mexeu comigo essa tarde. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eles já viam a nova Jerusalém.
Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantas em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha só o final. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa palavra abraçando, ela significa a palavra aspazomai, saudar, dar boas-vindas, receber alegremente. Quando eles ouviram a promessa, eles saudaram, eles deram boas-vindas, eles abraçaram, eles receberam. Aleluia! A Bíblia fala que eles morreram sem ter recebido, mas todos eles conseguiram desfrutar, mesmo sem ter recebido, porque eles tiveram a revelação. A palavra abraçar, ela tem um significado profundo. Eu trouxe para vocês nessa noite só um resumo delas. Aspazomai significa saudar, dar boas-vindas, receber alegremente. Cara, não é que esses caras não receberam a promessa, eles saudaram, receberam alegremente. Eles viveram por fé, eles experimentaram, eles desfrutaram. E sabe o que acontece conosco hoje? A gente se lamenta todos os dias por algo que ainda não aconteceu, porque a gente perdeu a capacidade de desfrutar da vida em Deus, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, porque as soluções não vêm na hora que a gente quer. E daí a gente lê esse versículo e fala: a esperança tardia adoece. E a gente lê ele para Deus, para se Deus se lembra e fala assim: ó, Deus, se você demorar muito eu vou ficar doente aqui de tanto esperar. E você tenta convencer Deus que a tua espera está demorando para Ele não se esquecer de você. E sabe o que Deus vai te responder? Cara, acessa isso por revelação, começa a desfrutar já. Abraça já que já é teu, mas abraça já, saúda, dá boas-vindas. Eu queria nessa noite te fazer algo com você. Feche os teus olhos e comece a imaginar aquilo que você está ansiando por se cumprir, mas pensa como se fosse um filme disso acontecendo agora. E agora eu queria que você desse boas-vindas à tua bênção. Fala assim: caramba, seja bem-vindo, eu estava te esperando. Dá um abraço nisso, fala assim: obrigado, Senhor, eu recebo hoje por fé, eu começo a desfrutar agora, eu começo a experimentar hoje. Aleluia! A revelação te faz desfrutar do que está sendo edificado antes da conclusão. Anota isso: a revelação te faz desfrutar do que está sendo edificado antes da sua conclusão. E você quer que eu te mostre isso? Eu não vou esperar o céu para desfrutar da glória. Eu não vou esperar morrer para desfrutar do céu. E eu não vou esperar Jesus voltar para desfrutar da sua presença. Se você só quer ver as coisas concluídas, você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir para você. A revelação te faz desfrutar do que está sendo edificado antes da conclusão. Eu não espero o céu para desfrutar da glória. Eu não espero morrer para desfrutar do céu. E eu não espero Jesus voltar para desfrutar da sua presença. Você consegue entender isso? Cara, isso é um curto-circuito na religião. Tem gente que vai tem um espírito de autocomiseração, vai se auto-justificando pelas mazelas da vida. Fala: mas um dia, lá na Nova Jerusalém, eu tenho uma casa preparada. Para com isso, meu irmão. Para de fantasiar as coisas. O céu foi feito para você desfrutar já.
A oração do Pai Nosso fala os céus na terra. Os céus na terra. Eu posso desfrutar da cultura do céu, eu posso desfrutar do ambiente do céu, eu posso desfrutar da pessoa que reina no céu, reinando através da minha vida hoje. Aleluia! Aleluia! Existe algumas combinações. Ontem a Gabi me contou essa piada, eu achei interessante, eu quero repetir. Existem algumas combinações, o Anderson eu sei que ele repetiu aqui para vocês, eu que passei para ele. Algumas combinações que são perigosas na vida. Repita comigo: drogas e armas, bebida e volante, tosse e diarreia. Essa é a mais explosiva de todas. E tem a última: revelação e soberba. Então você vai se lembrar disso. É tão explosivo quanto tosse e diarreia. Revelação e soberba. Isso é tão sério. E eu coloquei esse texto exatamente para você não se esquecer dele. Que você vai falar: cara, o que tem a ver uma palavra que o apóstolo está ministrando e colocar de tosse e diarreia? Apesar que você já se imaginou nessa situação e sabe o quanto é delicado. Né? Nesse momento você tem que tentar fazer né? E segurar a onda. Mas tem algo tão complexo quanto isso. Deus ensinou isso a Paulo. O que diz a palavra? 2 Coríntios 12, 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. O problema da revelação é quando ela traz junto com ela a soberba. Isso é uma mistura mortal. É o cara que começa a acessar em Deus algo e começa a se achar alguém porque tem uma revelação da palavra. É alguém que começa a construir uma igreja e essa igreja cresce e ele acha que a igreja cresce porque ele é o centro da igreja. É alguém que começa a pregar em alguns lugares e porque prega em alguns lugares acha que por causa disso tem alguma coisa, como se o evangelho se constituísse nos locais que você prega. A revelação e a soberba, elas trazem um cenário de morte e de ruína, porque a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Então quando Deus vai levar alguém a um profundo de entendimento e revelação de Cristo, o caminho nunca é diferente. O caminho passa pela crucificação, pela morte e pela ressurreição. Se você experimentou a morte através da crucificação, você pode experimentar da vida, da ressurreição e da revelação de Cristo. Porque daí não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Se Paulo tivesse todas as revelações que teve, e Deus não desse um tratamento na sua carne, ele com certeza ia ter dificuldade para conduzir isso, porque ele via o que todos os outros apóstolos não viam. Preste atenção, isso é muito importante eu te dizer, sabe por quê? Porque eu estou numa igreja de muitos jovens, e amanhã eu sei que daqui Deus vai levantar apóstolos, profetas, homens que vão tocar as nações, que vão transformar a história. E se os filhos vão além do pai, vocês vão ser muito maiores que eu, que apóstolo L, qualquer ministro dessa casa. E eu quero te falar algo. Todas as vezes que Deus começa a usar alguém, o processo é o mesmo, é morte e ressurreição, é a crucificação, a morte e a ressurreição. Quando você estiver passando pelo processo de crucificação, não reclame, não murmure, não questione, entenda que Deus está te preparando para acessar algo que qualquer pessoa na face da terra deveria entender, a importância do que é uma revelação. Você sabe que hoje, todos os dias quando eu oro ao Senhor, diante das dificuldades, dos problemas que eu tenho enfrentado,
é muito mais intensa a minha oração pela presença e pela revelação e por ouvir a voz de Deus do que pela solução do problema. Com a voz de Deus audível no meu espírito, eu passo qualquer coisa. Sem a voz dele, eu posso estar nos maiores palácios ou viver na melhor condição financeira e eu sou uma pessoa vazia. A revelação traz sentido à vida. Ouvir a voz de Deus pessoalmente, você nunca vai estar sozinho. E quanto mais você conhece dele, mais você quer perceber uma pessoa que tem revelação? Quanto mais você vê ela dando de Deus, mais ela vai desaparecendo. Nós temos bastante exemplos nessa casa, porque a revelação no reino não é para você se sentir melhor que os seus irmãos, mas é para você servir aos seus irmãos. Eu vou repetir, nenhuma revelação vem para você falar assim: nossa, eu sou muito... Será que eles não conseguem ver o que eu estou vendo? Você acha que Paulo, todos os caras andaram com Jesus? Tinha um grupinho lá dos 11 que andaram com Jesus. Andaram com Jesus e a grande maioria deles rejeitava o apostolado de Paulo. E Paulo conseguia ver o que ninguém via. Você acha que muitas vezes não dava vontade de Paulo? Falou: cara, vocês andaram com ele e vocês não entendem nada. Porque vocês às vezes não têm revelação. Pedro queria batizar com água para que as pessoas pudessem receber o Espírito Santo. Pedro foi interrompido por Deus por 2 vezes. Mandou o Espírito Santo direto. Falou: para com isso, Pedro, você não entendeu nada. Depois no monte da transfiguração, ele começa: vou fazer uma tenda para Moisés, para Elias. Deus desce e fala assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro não conseguia acessar o que Paulo acessava. E Paulo nunca se levantou e falou: para aí, cara, eu tenho que ser o líder da igreja, que vocês não entendem nada. Porque a revelação não é para que ninguém se torne maior que o outro. A revelação é para servir ao corpo. A revelação no reino não serve para construir império pessoal, mas para edificar o corpo de Cristo. E a revelação do reino, ela não está concentrada numa pessoa, ela está distribuída nos 5 ministérios. Foi assim que Deus estabeleceu. E eu posso te falar uma coisa: a revelação é o que te faz desfrutar da vida. É o que fez Josué e Caleb envelhecerem, se manterem fortes, sem se tornarem murmuradores. Foi o que fez esses heróis da fé abraçarem as promessas, ainda que eles não pudessem tocá-las, e viverem como referenciais de vida para nós até hoje, porque tinham revelação, porque vinham além do natural, porque vinham além da realidade. Quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de corte nessa casa, se você não tiver uma revelação do teu espírito, você vai achar que isso é perda de tempo. Você está edificando para gerações quando você preserva o teu relacionamento. Vamos nos colocar de pé. Eu quero ser bem objetivo nessa noite. Se você entende que te falta revelação, se você entende que o evangelho para você está sem vida, está sem cor, se você precisa acessar isso para poder edificar com uma visão mais ampla da tua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente e nós iremos orar. Enquanto você está vindo, eu quero orar também pelas pessoas que vieram essa noite pela primeira vez. Você veio pela primeira vez e você ainda não entregou, você não rendeu a sua vida a Cristo. Você não falou, você nunca abriu sua boca para falar: Jesus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Se você tem caminhado e ainda não fez essa oração entregando a sua vida a Cristo e quer fazer isso hoje, você está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, aonde você está agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que eu preciso da revelação de Cristo na minha vida, não daquilo que um dia me contaram, não do que eu já li, mas o Espírito Santo revelado no meu espírito. E nessa noite eu decido te receber como meu Senhor e meu Salvador. Toma a minha vida, toma a minha história, em nome de Jesus, amém.
Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém pela primeira vez? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vou pedir para vocês que levantaram a mão, fizeram essa oração pela primeira vez, venham rapidinho aqui na frente, nesse canto aqui. Eu vou pedir para que os ministros façam uma oração especial por você, uma oração específica pela tua vida que levantou sua mão. Vocês vão vir bem aqui, ó. Eu vou ficar aqui para vocês chegarem até mim. Quem levantou a mão, vem até aqui. Aleluia. Deus abençoe vocês. Queria um ministro, cada um com eles. Eles vão orar por vocês. Você também não? Não. Aqui, ó, tem mais uma. Preciso mais uma ministra aqui, um ministro. Mais alguém? Levantou a mão, quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Me despedi do pessoal da TV Rica. Deus te abençoe. Prazer tê-los conosco nessa noite.